Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos continuar nessa dimensão de fraternidade, reflexões que possam nos ajudar no encaminhamento da nossa evolução. Nós vamos, nesse segundo momento da reunião, trabalhar o Evangelho e Vida, hoje com o tema Evangelho e Dinamismo. A lição 20 do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a leitura e eu peço que nos acompanhe. Desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai, ele mesmo, ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial, a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto, a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias, para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se
invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala. Nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender a doentes infelizes. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se. Volta-se para a esfera pública. Marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na terra o serviço da fé renovadora e dinâmica que, sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Emmanuel. O nosso benfeitor sempre nos esclarecendo, consolando, mas apontando para nós caminhos que qualificam se optarmos por eles. Sendas que libertam, se fizermos essa escolha. Oportunidades de autoiluminação, se nos curvarmos humildemente para o convite do Senhor. A proposta do amor verdadeiro é um convite que jamais cessa. Vinde a mim todos vós. É como se fosse um equipamento que ficasse o tempo todo dizendo a mesma coisa. Vinde a mim todos vós. Se o convite é para todos, significa que não tem privilégios, não tem preconceito. Esse convite é um convite tolerante, é um convite benevolente, é um convite que acalenta, que aconchega, que consola, mas que indica soberania íntima que devemos ter para conquistar os valores imortais. Emmanuel vem a definir para nós que o Evangelho é atitude. O Evangelho é realização. O Evangelho, para muitos, é uma proposta de religiosos, de crentes, de místicos. E na realidade, o Evangelho é um convite a uma realização para todas as pessoas, independente da idade, independente do credo, independente do sexo, independente das opções, independente se tem saúde, se tem doença, se caminha sozinho, se caminha com grupos. O Evangelho é um convite que, se a gente atende, a nossa vida toma um outro rumo. Nada nesse mundo, guardemos bem isso, nada nesse mundo é vitorioso sem Evangelho. Nenhuma encarnação é vitoriosa sem amor operante.
Aliás, sempre é válido lembrar que o sofrimento que campeia no mundo é inversamente proporcional aos caminhos que poderíamos realizar nos planos do amor. Porque o amor sustenta, mas o amor esclarece. E aponta que na realização nós vamos nos reeducando. Um espírito nobre é um espírito que já venceu as questões que ainda nos aprisionam nesse mundo de incompreensões, de contradições. Por isso é que o amor sempre é um convite que bate na porta de todos, para que todos nós possamos lembrar que somos filhos desse amor. Deus é amor. Fomos criados num ato de um amor excelso, de um amor imensurável. E Ele, o Senhor da vida, quando nos criou, Ele propôs para nós uma caminhada para que a gente pudesse chegar à perfeição. Não uma perfeição como Ele o é. Deus é perfeito. A perfeição dele é absoluta. A nossa sempre será relativa perto da dele. Jamais um espírito vai se igualar ao Criador. Mas todos nós iremos nos aproximando dele a partir desta dinâmica entre o aprender e o realizar. Não adianta ficar sentado na beira do caminho só recebendo, só recebendo. Aliás, quanto mais a gente recebe, mais a gente vai ficando inchado. Não é verdade? O psiquismo nosso não dá conta de muitas informações se você não operacionalizar. Daqui a pouco começa a cair em desuso. Quantos amigos nos falam, puxa vida, eu já tive momentos na minha vida de muita produtividade. Hoje eu estou num momento que eu sei o que eu tenho que fazer, não estou fazendo e me sinto extremamente infeliz. Não é? Extremamente infeliz. Porque se você não operacionaliza, você vai cristalizando. É a mesma coisa a lei do uso, né? O que se não usa cai em desuso. Não é assim que a gente aprende? Não é? Se colocar você numa ambiência sem luz, daqui a pouco, não é? O seu aparelho da visão, ele vai se atrofiar, ele vai perder o sentido. Entenderam o que eu quero dizer? Então, é necessário que nós possamos entender a proposta que Jesus vem trazer para nós, para que a gente saia dessa condição de necessitados. Até quando? Nós estamos numa casa espírita, buscando ajuda. Todos nós. Os espíritos nos acolhem aqui para nos oferecer, cada um de acordo com a sua necessidade. E, óbvio, o seu merecimento. Não é? Então, podemos estar sendo acolhidos para ser orientados, para ser medicado, para ser fortalecido, para ser estimulado, cada um com a sua necessidade. Agora, a expectativa que nós possamos deixar de ver o centro espírita como um hospital, como uma casa de reabilitação. A expectativa dos espíritos é que nós possamos olhar para a casa espírita como um educandário, como um lugar que nós vamos chegar, nos sentirmos bem, né, reconfortado entre amigos, com confiança, porque assim a gente já vem com uma outra visão. Hoje eu vou assistir a reunião do Evangelho. Nós não vamos mais chegar aqui um dia pensando no passe. Que hora que começa o passe? Ou vocês acham que tem que tomar passe toda reunião? Quando a gente age assim, a gente pode estar agindo por ignorância ou por acomodação. Ou por estar repetindo uma atitude. Como, por exemplo, de ir à igreja e receber a hóstia. Se não receber a hóstia, se não comungar, não valeu a ida. Porque tem que se alimentar do corpo do Cristo. O corpo do Cristo é que vai dar fé, que vai dar sustentação. Quer dizer, é uma questão que vai vir de fora para dentro e que vai renovar a sua vida. Durante muitos séculos,
nós acreditamos assim. E existem milhões e milhões de pessoas que agem assim. E elas estão certas. Agora eu, que estou aqui, nós, que estamos estudando Allan Kardec, já entendemos que o negócio não é de fora para dentro. A questão é de dentro para fora. Valor espiritual ninguém vai te conceder. Você é que vai em busca e vai trabalhar nessa aquisição. Então nós vamos chegar num momento que eu falo assim, não, hoje eu estou bem. O pessoal passa com a plaquinha aqui na FEAC, né? Tem casa espírita que o passe é antes. A gente conhece casa espírita aí pelo Brasil afora. É muito legal. Tem grupos que o ambiente fica super legal, o pessoal chega, toma o passe, depois que vai assistir a reunião. A tendência é que 80% que toma o passe vai embora, não assiste a reunião. Mas existem casas sérias que as pessoas assistem a reunião, tá? Eu estou falando a tendência porque a gente fica repetindo algumas práticas exteriores, não é? Tem casa espírita que o passe é depois da reunião. Exatamente para o povo assistir, né? E aí termina a reunião, agora é o passe. Mas a gente sabe que costumam 60%, 70% chegar na hora do passe. Quer dizer, o evangelho é detalhe. Aqui na FIAC nós somos inspirados a refletir que o passe faz parte como um mecanismo que pode favorecer as nossas necessidades. Agora, quais são estas necessidades? Esse é o ponto. Para a gente entender qual é a necessidade, a gente tem que estudar. Você tem que fazer uma análise pessoal. Você tem que pensar em quais são os seus desafios. Você está com um problema físico, não é? Você está com uma dificuldade, você está com uma doença orgânica, mais do que justo você receber o passe, que é recomposição de energia. Você está passando por um processo obsessivo, você sabe que se você está diante de muitas influências espirituais, é muito natural que o passe seja utilizado como um recurso para ajudar a cada um de nós a, vamos dizer assim, a sanear o mundo mental, a limpar, né? A passar um produto que possa favorecer que a nossa mente venha efetivamente a, como é que eu digo assim, refletir em patamares diferenciados. Agora, tem muita gente que está vivendo pelo mundo na bagunça. Está lá na festa. Não é? Aqui na FIAC tem momentos que passa uma turba de espíritos aqui, não é? Os encarnados continuam na festa, mas costumam descer os espíritos e ficar aqui a maioria. Né? Estão chegando aqui sem saber por quê. Vão ser atendidos? Vão. Agora a turma que continua na farra, no campeonato de quem coloca o som mais alto e etc., esses estão na festa. Se você falar que eles estão errados, nós chegamos na conclusão que você que está errado. Porque para eles está tudo bem. Deu aí? Para eles está tudo bem. Quem está incomodado é que está precisando de ajuda. O indivíduo que desperta para buscar recurso, ele está em via de soerguimento. Qualquer doença, se o indivíduo não admitir que ele está precisando, não tem jeito. Pode ser o melhor médico do mundo, pode ser o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista, o cardiologista, o fisioterapeuta, enfim. Pode ser o sacerdote mais capacitado que não vai resolver o problema do indivíduo. Ele não quer. Até diga-se de passagem, este é o primeiro movimento para qualquer terapêutica. O indivíduo reconhecer que ele está precisando. Segundo movimento, que existe uma terapêutica que possa atendê-lo. Terceiro movimento, ele sair da condição, não é? De ter entendido que ele precisa, que existe a terapêutica. O terceiro momento é ele ir em busca. E você sabe qual que é o quarto ponto e talvez o mais importante? É ele persistir na terapêutica. Porque muitos de nós abandonamos o processo. Costuma no início, no meio, ou quando está quase concluindo o indivíduo. Desespera, não tem jeito.
Meu caso não tem solução. Aí abandona o negócio, sendo que a recuperação final, ou a solução, ou a resposta está assim, como diz na música, né, a 2 passos do paraíso. A 2 passos do paraíso o indivíduo ia conquistar, mas desiste. Isso é um pensamento do nosso querido Bezerra de Menezes. Se você cair 99 vezes, levante. Porque de repente o seu soerguimento definitivo é na 100ª vez que você for levantar. Mas tem gente que desiste na 99. Deu aí? Então, esse texto vem nos esclarecer alguns pontos que são extremamente importantes. Eu vou tentar listá-los aqui, o tempo nunca vai nos permitir falar de tudo, né? E aliás, se tiver a pretensão de falar tudo, já começou errado, né? Mas Emmanuel vem dizendo assim, no 4º parágrafo, com o Cristo não vemos a ideia de repouso improdutivo, como preparação do céu. Porque muitos religiosos acham que temos que repousar, no sentido de fugir do problema, escapar do desafio. Vamos para a igreja, vamos para o centro espírita, vamos fazer uma viagem para sair fora do contexto para a gente resolver. Não é assim. Nós temos que entender que a fuga significa apenas adiamento. Repouso, todos nós precisamos, o corpo físico precisa. Nós temos, teoricamente, 8 horas para repousar, não é assim? Quanto mais velho o indivíduo vai ficando, menos tempo ele vai precisando do repouso, não é assim? Porque ele está numa outra dinâmica. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, que foi um grande expoente do movimento espírita, Eurípides Barçanufo dormia por volta de 2, 3 horas por dia. Tinha noites que ele ficava praticamente em claro, dava uma cochilada de meia hora e já voltava para o trabalho. Um espírito nessa condição é um espírito que está numa dinâmica outra, né? Mas quanto mais a gente vai desenvolvendo espiritualmente, mais, inclusive, nós vamos lidando com outras frequências vibratórias energéticas. Então, o apelo da alimentação, o apelo da performance, ele toma uma dinâmica extremamente diferente. Então, você passa a quase viver no mundo espiritual, mesmo estando na Terra. O Chico, com idade mais avançada, também dormia muito pouco. Mas o que a gente está dizendo? Isso foi só uma informação. O repouso para um espírito que tem consciência do que é evolução espiritual é um repouso operante. É um repouso que o indivíduo vai estar fazendo alguma coisa de produtivo. Por isso que eu costumo falar nos nossos atendimentos espirituais, muita gente chega para a gente e fala assim que dentro de um processo de dificuldades espirituais, passa a, por exemplo, ter dificuldade de dormir, né? Passa a noite sem dormir, ou dormem pouco durante a noite. E quando estão nesse atendimento conosco, quando trazem essas demandas, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, que uma das coisas que eu mais admiro no meu procedimento reencarnatório é quando eu perco o sono. Adoro perder o sono. Porque de madrugada é um momento fabuloso para ler, para meditar. Então, antigamente, obviamente, que né, a gente não dá para ficar bobo muito tempo, né? A gente vai melhorando o tiquinho. Mas há uns tempos atrás, né, acordava de madrugada, gente, olha, todas as técnicas eu tentava. Contava carneirinho, contava camelo, cantava, né? Fazia de tudo, brigava com o travesseiro, rola pra cá, rola pra cá. Quando é casado é um caos, não é? Porque quando você rola para um lado, rola para o outro, já logo empurra o outro para o outro lado, né? É curioso. Perda de tempo, porque quanto mais você brigar com o travesseiro, mais tu vai ficar acordado, não é assim? Aí costuma dar uma dormidazinha lá pelas 5, quase, tem que levantar às 5:30. Aí quando dá 10 para 5, meu Deus, me salve, pelo menos um pouquinho. Aí desmaia, né, de tanto cansaço, né? Dependendo da dinâmica do negócio. Olha, eu queria dar essa dica para vocês.
Né? Para quem... Espírita adora ler. Espírita adora estudar. E espírita que não lê, ele está precisando de reconsiderar alguma coisa. Porque espírita, quanto mais a gente vai tendo informação, mais a gente quer beber dessa fonte. Não é? É a chama do saber, ela é acesa, não tem jeito de apagar. Quanto mais bate, mais você quer. Não é? Vai mudando os valores. Né? Antes era o prazer efêmero, passa a ser outro tipo de atendimento, de alegria. Então, isso tudo para dizer o seguinte: quando eu perco o sono, eu falo assim, bem-aventurado Jesus, agora eu vou ler. Né? E olha, quantas vezes eu durmo com o livro na mão. Né? E olha, e muitas vezes, aí, até o que, agora é óbvio que você vai escolher o que você vai ler, né? Porque de madrugada não dá para ficar lendo sobre corrupção no Brasil. Porque senão a crise é tão complicada que você vai lá para Brasília, no plano espiritual inferior, ficar degladiando com aqueles que são muito parecidos com quem sintoniza com a corrupção. Porque quem briga por causa da corrupção tem um pezinho lá também, vamos pensar. Não é? Ou porque foi corrupto ontem, ou porque está indignado porque não está promovendo a corrupção agora. Ou está triste porque quem está no processo da corrupção tem uma similitude, ou então está pagando um karma muito intenso, né? Porque o preço não é fácil, não. Né? Então, aqui nós brasileiros possamos pensar nisso. Mas eu queria dizer o seguinte: quando você perder o sono de noite, seja Jesus operante. Pega um livro como Boa Nova, aí você vai ver as histórias de Jesus narrada por Humberto de Campos. Que show de bola! É maravilhoso, né? Aí aqueles painéis, Humberto de Campos escreve tão bem que você daqui a pouco se projeta para a Palestina. Aí você já logo, se você estiver lá na Palestina, você fala assim: Jesus, agora eu já li bastante, dá para mim ficar no seu colo um pouquinho? Aí ele dá um comando lá, daqui a pouco o livro despenca para o lado, aí você vai acordar todo rejuvenescido, com as vibrações estuantes da Palestina. É maravilhoso. Então, eu estou brincando, mas eu queria dizer o seguinte, que nos momentos que sobra para a gente, porque hoje em dia o irmão tempo não está dando brecha, né? Mas no momento que sobra, opere, faça o bem, promova a luz. E isso, existe N formas de você operar. Agora, nós não podemos nos fixar nessa condição de que na improdutividade nós vamos ser felizes. Não tem jeito. Aliás, Emmanuel define que ociosidade é uma preguiça mascarada chamada suicídio. Então o ócio, ele é complexo para todos nós. Aí ele diz para nós que Jesus não se contenta a ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias sem alardear presunção. Olha que legal. Veja que produtividade que o Evangelho aponta. Jesus não espera que o indivíduo procure. Que a dor, não é? Que a dor, ou a fome, ou o sofrimento, ou a aflição, aconteça para que o indivíduo se manifeste. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Um companheiro me perguntou assim: Carlos Alberto, o que você acha? Eu vou lá atender o indivíduo ou espero ele vir? Me perguntaram isso uns dias para trás. Eu falei assim: olha, essa resposta ninguém tem autoridade de te dar. Porque ir ou esperar depende da circunstância. Em tudo na vida você tem que ponderar. Você tem que colocar na balança circunstância e necessidade. Essa equação é uma das equações mais maravilhosas que eu já aprendi em doutrina espírita. E quem ensinava essa equação é o Sr. Leão Zálio. Você tem que ponderar. Põe na balança. Eu vou ou não vou? Põe na balança. Primeira, circunstância. Já contei isso um monte de vezes aqui, não já, Dora?
Você põe em prática, Eduardo? Eu fico numa luta para aprender. Eu aprendo só para repassar, porque viver isso é que é o drama, né? Aí você está naquela, eu vou ou não vou? Aí você põe, a primeira coisa que você vai avaliar, a circunstância. A circunstância é favorável? É. Está tudo favorecendo para você ir lá para atender o indivíduo. Mas você não pode ficar preso só na circunstância. Você tem que verificar o outro lado, que é a necessidade. Necessidade. Ele tem a necessidade? Na sua visão, tem. E você tem a necessidade de ir lá também? Se conjugar a circunstância favorável e a necessidade, não perca a oportunidade. Vai. Agora, vamos pensar diferente. A necessidade existe, o indivíduo está com fome. Você também tem uma necessidade de ajudar. Mas a circunstância não favorece. Então, esse momento é o momento de ir com cuidado. Porque costuma você passar o carro na frente dos bois, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Tem situações que a circunstância está favorecendo. O indivíduo tem a necessidade, mas você não tem a necessidade. Ou você tem a necessidade e ele não tem a necessidade. Deu aí? Complicado? Então guardem essas duas propostas que precisam ser colocadas na balança. Circunstância e necessidade. Deu? Isso é extremamente importante para a gente na hora de tomar a decisão. Agora, se você for ao encontro do indivíduo ou da necessidade, faça sem alarde. Prestaram atenção no Emmanuel? E com boa vontade, como falou a minha benfeitora espiritual. Vocês escutaram? Ela está pondo a aguinha ali e já logo emendou. E com boa vontade. Porque também não adianta. Hoje é você que dorme com o papai no hospital. Eu já dormi semana passada. Não tem jeito, é ele mesmo. Aí ele vai bater no pé. Já perdeu todos os méritos espirituais. Ele só vai lá porque ele tem uma obrigação espiritual. Agora, mérito ele não vai adquirir nenhum. Bônus horas, zero. Está arriscado ele ir para o hospital deixar o pouco que ele tinha, tanto que ele reclamou. Aí Jesus diz no Evangelho duas coisas. Lembra que eu falei da vou ou não vou? Dê a quem te pede. Dê a quem te pede. Jesus não disse, dê o que te pedem. O Evangelho é claro. Porque se você for dar o que te pede, você está lascado. Haja economia. Haja forças. Haja saúde. Ok? Então, bateu a campainha. Olha para você ver como é que é o Evangelho. Bateu a campainha lá na sua casa. Aí o indivíduo fez uma palestra aqui na FIAC sobre desprendimento e caridade. Aí ele está em casa. A campainha bateu, interfone, campainha. Ou alguém bateu na roça, bate a palma. Ô, de casa! Né? Aí bateu domingo de manhã. Aí ele fez uma palestra sobre caridade. Aí a esposa está lá na batalha para fazer o almoço para aquela reca de menino. Hein? Aí ele com o jornal, fez uma palestra sobre caridade, sobre atendimento. Aí ele vira e fala assim, Maria, estão chamando lá fora. E ela está assim, um suador danado, né? O vestido se torcer, está na rala desde 6 horas da manhã para ver se o almoço sai 1 hora, porque é 30 que vai almoçar lá. E está lá o religioso que falou sobre caridade. Maria, estão chamando lá fora. Aonde que está a colaboração? Aonde está a boa vontade que foi citada ou foi relembrada pela Salomé, que efetivamente está no Evangelho? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Observem a equação. A paz só vem para quem tem boa vontade. Paz é prêmio. Ninguém vai te conceder. Paz é conquista. Puxa vida, eu fiz. Olha que legal.
Como me faz bem? Como é gostoso receber um Deus te paga, vai com Deus ou muito obrigado. Não é? Não é que a gente vai fazer por isso, para isso. Mas é tão gostoso, é tão bom. Sabe, não é para massagear o ego, porque também a gente precisa de estímulo. A gente precisa de estímulo. Todo ser humano precisa de estímulo. Agora tem uma turma aí que só vive falando que precisa de estímulo. A dependência psicológica é uma coisa absurda. Ou então indivíduos que estão conosco fazendo terapêuticas na casa espírita, que tem que ser o ego da pessoa tem que ser massageado. Se não paparicar, não fica feliz. Não tem umas histórias assim? Observem bem como que nós somos infantis. O tanto que a gente precisa de reunião do Evangelho. Aí continuando, Jesus instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Ele está dizendo que o amor atende sempre. Não tem hora, não tem lugar, não tem pessoas. Amor é amor. Tem religioso que o negócio é o templo. Se não for... você não vai ficar bem com Deus. Não é lá no templo, é lá na igreja que tudo acontece. O que para muitos está certo dizer. Mas nós em doutrina espírita não podemos criar nenhum tipo de dependência. Não tenha dependência com uma casa espírita. Não crie dependência com espíritas. Com pessoas. Não faça isso que você pode se decepcionar. A tendência é. Porque todos nós estamos no mesmo barco do aprendizado. Todos nós temos defeitos, temos vícios, temos dificuldades, estamos na luta. Não crie dependência com o templo. Porque se amanhã você mudar de local, como é que vai ficar? Não tem FEAC lá no sertão do Mato Grosso, como é que você vai fazer? Mas tem uma casinha lá, o pessoal faz um evangelho lá. E você foi convidado, é lá. Mas eu tenho tanta saudade da FEAC. Para com isso. A FEAC foi num tempo. Foi numa época. Agora você está em outro lugar. Chegará um tempo que você não terá o templo. Ninguém. Você vai ter que caminhar sozinho. Você vai ter que percorrer o deserto. Da incompreensão, do abandono, do apupo, da pedrada, da traição, da indiferença. Você estará só. E aí? Todo esse movimento que está acontecendo aqui é para nos dar, para nos ofertar, para nos induzir, nos inspirar a termos elementos, para que na hora que tiver que passar pelo testemunho, você possa viver o Evangelho nesse testemunho. Com essas experiências que foram adquiridas. Deu lá? Pegou lá? Pra vocês verem o tanto que nós precisamos de nos libertar de condicionamentos. Tudo na vida que cria dependência, nós precisamos de aprender a libertar. Não tem a dependência do vício? No vício a gente fala, nossa, não pode, você vai ficar dependente, tem que se largar disso. Aí o indivíduo fala, mas não consigo, e etc, etc. Aí existem várias fórmulas, técnicas, e quem quiser se liberta do vício. Agora a gente fica muito preso nessas questões aí de fora. Agora existem outros vícios que são muito piores. O vício da arrogância, o vício do domínio. O indivíduo fala, aqui tem que tudo funcionar do jeito que eu quero. O equipamento é meu, o carro é meu, a casa é minha. Se tirar a casa dele, ele perde o rumo. Aí a gente faz a seguinte pergunta, como que será depois que desencarnar? Como é que vai ser será o nosso comportamento? Porque a mulher é dele, o marido é dele, o filho é dele, tudo é dele, é posse. Isso é dependência. Se você fizer uma viagem e não tiver condição de retornar, como que será? Como estará
o seu estado íntimo diante dessa notícia que você não pode voltar? Não é complicado quando a vida da gente tem aquelas comoções, aqueles flagelos destruidores que o indivíduo perde tudo? Imagine quando aconteceu aquela tragédia lá em Petrópolis. Essa cena sempre eu lembro dela. Milhares de pessoas perderam tudo. Perderam a casa, perderam parentes. Não é? De repente o indivíduo, imagine, nem o retrato para se lembrar da família, nem documento, nada. Imagine o drama, o sofrimento. Então nós temos que refletir que não é que vai ter uma tragédia para nos balançar para que a gente possa rever esses propósitos. A gente tem que começar do básico, do simples, para nos preparar, porque amanhã a vida vai te convidar. Não tenhamos dúvida, a vida vai nos convidar para a gente abrir mão. Então, observe como que, por exemplo, um trabalho de assistência social da Casa Espírita ajuda. Chega no final do ano, né, aí tem aquelas campanhas de doação. Aí, de repente, o indivíduo vai para o shopping. Aí gasta para o ano todo, né, só de compra no cartão de crédito. Aí ele chega com tanto pacote em casa. Eu não sei se agora, nessa época, dá para fazer isso mais, né? Porque nós temos que pagar a boa vida, a mordomia, né, as campanhas políticas, então não sei se vai sobrar muito. Mas, o que naquela época que dava para comprar as roupinhas, né, mesmo que fosse lá nos R$1,99, né, aí voltava com a sacola cheia, aí ia fazer caridade, porque aí tem que renovar o guarda-roupa. Mas é tanta sacola de roupa para colocar no guarda-roupa, mas aí parte para a segunda etapa, que é tirar as roupas que já estão naquela condição de, né, de ter que trocar, né, que comprou novo, então não vai caber tudo no guarda-roupa. Aí vai fazer doação. Jesus, meu Deus, costuma o indivíduo voltar com as compras para trás, porque aquela camisinha que ele usou, ganhou da esposa em 1977, que ele só usa em ocasiões especiais, tem mais de 40 anos que ele ganhou aquela camisa verde, e que hoje já é quase branca, tanto que lavou, né? Toda, como é que a mamãe falava? Camisa toda puída, né? Traça já quase colocou ela como uma camisa parecendo de crochê. E o indivíduo para doar, ele não, mas eu ainda vou usar. É uma luta. Aí, não, mas o pessoal no centro, eu tenho que chegar lá com uma doação assim substancial para todo mundo ver que eu estou melhorando, né? Aí ele tem que ir para o sapato. E pobre é o seguinte, sapato você compra, ele dura até acabar em mais 6 meses. Ele comprou o sapato em 1966, né? Era Quixute, o tênis da época. Aí hoje ele já está usando outras marcas, mas o Quixutinho dele, a Conga, o tênis, vocês não são dessa época não, né? O Keds, vocês não são da época do Keds. O Keds está lá, aí ele olha para o Keds olha para ele, não, o Keds eu ainda vou guardar de lembrança. Aí, não, mas tem que fazer a doação. Aí vai, aquele conflito. Aí eu pergunto, e se desencarnar, como é que vai ser? Porque apega-se à roupa, apega-se ao sapato, apega-se a pessoas. E a gente vai observando o tanto que a gente é egoísta. Então Jesus representa para nós atendimento. Não dá para passar pelo texto inteiro, porque tem muitos pontos aqui. Mas Jesus representa para nós doação. Olha, o que basta é o necessário. Nós sofremos por causa do supérfluo. Porque talvez aquela camisa que a esposa deu em 1977, no dia 22 de setembro, e foi às 8 horas, naquela festa de aniversário, de repente ela ainda até dá para usar mais um tiquinho. Não, mas a moda eu tenho que comprar para ficar assim muito bem na sociedade. Aí faz dívida, depois é uma luta, porque vai sofrer porque tem que doar. E vai sofrer porque tem que pagar. Não é complicado? Então a gente sofre porque a gente incrementa demais, sofistica demais. O carro tem que ser do ano.
Não, eu indivíduo, eu escuto isso muito porque é a minha área de trabalho. O indivíduo fala assim, vou trocar de carro. Aí ele tem lá um carro 2010. E ele é muito feliz com o carro. Mas já que vai trocar, vocês conhecem o ator americano Jax? Né? É o Jax. Jax vai trocar, eu tenho que comprar um carro zero, porque eu não vou comprar um carro 2012, 2011, porque o Jax, estou trocando, então. Aí Jax faz uma prestação de 60 meses. E vai a metade do salário do indivíduo, Jax, ele ia trocar. Quando ele vai pensar em acabar a prestação, um carro que hoje o dele é 2010, o que ele comprou na época é como se fosse um 2005. Quer dizer, ele ao invés de melhorar, ele regrediu. Mas tem que andar socialmente muito bem. Ele é vendedor, tem que andar bem vestido, o carro, todo mundo tem que ver que ele tem um bom carro, porque a imagem é que conta. E a gente vai se complicando por coisas que só nos fazem sofrer. Porque a gente vai perdendo o vínculo com a simplicidade. A gente vai deixando de ser feliz, valorizando pessoas, estando com pessoas. Isso é muito mais importante do que posses, obter, ter. Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. E ele é o príncipe da paz. Como nos faz lembrar Emmanuel, Jesus não tinha nada, nenhuma pedra. Na realidade, a única coisa que Jesus teve como objeto, porque a casa era de Simão, era de Zaqueu, a casa era do pai dele, ele não tinha casa. Ele não tinha barco, o barco era de Simão. Ele não tinha nada. A única coisa que realmente ele recebeu, que nós, a humanidade, demos, foi uma cruz, foi espinhos, foram dilacerações, foi abandono. E ele, que veio dar tudo, e continua ofertando tudo, para que a gente possa ser feliz. E o que ele nos dá é no sentido de que nós, valorizando, principalmente quando estamos precisando, doentes, caídos, sofridos, esse amor, esse carinho, essa amizade, essa cumplicidade, a gente receber isso, nós começamos a entender que nós também podemos fazer isso por gratidão. E depois da gratidão movimentar nesse sentido, nós vamos compreender que o tesouro maior do Espírito está na razão direta da sua entrega, da sua doação, do seu amor. Porque amando é dando que nós vamos receber os valores que nada no mundo pode nos tirar e que nós vamos levar para essas muitas moradas na casa do Pai que nos aguardam. Porque somos espíritos imortais. Estamos numa grande viagem, estagiando nesse planeta amado chamado Terra, nesse país continental querido que é o Brasil. Que possamos valorizar o dom de viver, as pessoas que estão conosco e, acima de tudo, a bondade de Deus que jamais nos deixa órfãos. Agradecer por essa luz que está batendo na nossa intimidade e dizendo repetidamente: vinde a mim, todos vós, que eu vos aliviarei. Que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos convidar